equipe do Núcleo de Ensino e Pesquisa do HMIB. Bem, vamos falar da norma 15287 da Associação Brasileira de Normas Técnicas. Essa é a norma 15287 da Associação Brasileira de Normas Técnicas, que trata da apresentação de projetos de pesquisa. O título dessa norma é Informação e Documentação, Projeto de Pesquisa, Apresentação. Para que serve o projeto de pesquisa? De acordo com a norma 15287, o projeto de pesquisa é a fase inicial da pesquisa, é a descrição da sua estrutura. É no projeto de pesquisa que o pesquisador descreve o que irá fazer, por quê, como, aonde, com quem, qual população e amostra, em quanto tempo e com quais recursos. Essa autora, a Deslandes, afirma que a finalidade do projeto de pesquisa é mapear o fluxo da pesquisa e orientar o pesquisador durante o percurso da investigação. Ou seja, a elaboração do projeto de pesquisa é muito importante para que o pesquisador não tenha retrabalho, não desperdice energia e recurso e não desvie do foco de sua pesquisa. Essa autora também afirma que uma das finalidades do projeto de pesquisa é comunicar os propósitos da pesquisa para a comunidade científica. Mas como se dará essa comunicação? Qual formato? Terá capa, sumário, referências? Qual fonte será utilizada na elaboração do projeto? A norma traz várias recomendações para que o projeto de pesquisa tenha uma boa apresentação. Sabemos que um trabalho com apresentação descuidada não passa boa impressão, não passa credibilidade e também pode não ser aceito pelo Comitê de Ética. Então, diante dessas considerações, a norma traz várias recomendações para a elaboração do projeto de pesquisa. Quais são as recomendações para a formatação do projeto de pesquisa? Vamos começar pelo papel, que deve ser branco ou reciclado A4, a fonte Arial ou Times New Roman 12 na cor preta para todo o texto, exceto as citações com mais de 3 linhas, notas de rodapé, legendas das ilustrações e das tabelas, que deverão ser ditadas em fonte menor. Recomendamos a fonte no tamanho 10. As margens da folha devem ser esquerda e superior 3 cm, direita e inferior 2 cm. Bem, quais são as recomendações da norma para o espaçamento? Todo o texto deve ser ditado com espaçamento 1,5 entre as linhas, exceto as citações de mais 3 linhas, notas de rodapé e referências, legenda das ilustrações das tabelas e nota do tipo de projeto na folha de rosto, que deve ter espaçamento simples. As referências, ao final do trabalho, devem ser separadas entre si por um espaço simples em branco. Paginação. Quais são as recomendações da norma para a paginação? As folhas pré-textuais, ou seja, que antecedem o texto, devem ser contadas, mas não numeradas. A numeração deverá aparecer somente a partir da introdução. São exemplos de folhas pré-textuais: folha de rosto, as listas e o sumário. O local da numeração é o canto superior direito, a 2 cm da borda da folha. Seções do projeto. As seções do projeto são as divisões e subdivisões do projeto. As seções subdividem em primária, secundária, terciária, quaternária e quinária. A norma recomenda a subdivisão das seções somente até a seção quinária. Cada seção deverá apresentar um destaque tipográfico, que pode ser negrito, caixa alta ou itálico. Indicativo numérico das seções. As seções, em sua grande maioria, apresentam-se alinhadas à esquerda, precedidas por um algarismo numérico em arábico, sem pontuação entre o algarismo e o título da seção. O algarismo e o título da seção apresentam-se separados somente por um espaço de caractere. A seção também se separa do texto que a sucede por um espaço de entrelinhas 1,5. A seção primária sempre deve figurar na parte superior da mancha gráfica.
São títulos sem indicativos numéricos, quer dizer, são seções que não possuem numeração precedendo a seção. Lista de ilustrações, listas de abreviatura e siglas, lista de símbolos, sumário, referências, glossário, apêndice, anexo e índice. Elas devem se apresentar centralizadas na mancha gráfica. Elas não se apresentam, essas seções, elas não se apresentam aliadas à esquerda, e sim centralizadas. Elementos do projeto de pesquisa. Os elementos externos são a capa, que é um elemento opcional, e a lombada, que também é um elemento opcional. Vou falar agora da capa do projeto, que é um elemento opcional. Quais são as informações que a norma 15287 recomenda para a capa? Nome da instituição, nome do autor ou autores, título e subtítulo se houver, local e ano ou data de entrega. Aqui temos um exemplo de capa. Nome da instituição em negrito caixa alta, fonte Times ou Arial 12, nome seguido do nome do autor, do título e do subtítulo do trabalho se houver, também fonte Times ou Arial 12 em caixa alta, em negrito, e abaixo seguido da data do local e data do trabalho. Bem, a lombada é um elemento opcional, é a parte da capa que reúne as margens internas ou dobra das folhas. No nosso caso aqui, dos projetos que são apresentados no HMIB, geralmente eles vêm em folhas avulsas e grampeadas, então não se aplica a lombada. Apenas para título de informação, as informações que devem constar na lombada são sigla da instituição, nome do autor na ordem direta e título, conforme nessa figura aqui. Então, a sigla da instituição, o nome do autor, autores e o título do projeto. Elementos do projeto de pesquisa, de acordo com a norma 15287, parte interna. Se divide em pré-textual, textual e pós-textual. Elementos pré-textuais do projeto de pesquisa. De acordo com a norma 15287, são elementos pré-textuais do projeto de pesquisa: folha de rosto, que é um elemento obrigatório, lista de ilustrações, lista de tabelas, listas de abreviaturas e siglas e lista de símbolos, que são elementos opcionais, e sumário, que é elemento obrigatório. Então, elemento obrigatório pré-textual, de acordo com a norma 15287, são a folha de rosto e o sumário. Bem, na folha de rosto, que é um elemento obrigatório, deve constar os seguintes itens: nome do autor, título, subtítulo se houver, natureza do trabalho, nome do orientador e do co-orientador, o local e o ano ou data de entrega. Bem, aqui temos um exemplo de folha de rosto, na qual o primeiro item da folha é o nome do autor, escrito na fonte Times ou Arial 12 negrito, seguida do título do trabalho e do subtítulo se houver, seguido da nota, no caso aqui da de monografia, mas pode ser da nota do projeto, né, na qual a gente recomenda a fonte tamanho 10, seguido abaixo do local e do ano ou data de entrega. Bem, as listas, que são elementos opcionais, textual e opcional. Temos lista de ilustrações, de tabelas, quadros e siglas, sendo que cada item deve ser designado por seu nome específico, seguido de travessão, título e respectivo número da folha ou página onde aparece. Nessa figura temos um exemplo de lista de ilustrações, no qual tem a designação, o título do item e o número da folha onde ela aparece. Lista de abreviaturas e siglas é um elemento opcional, pré-textual e opcional. É a relação alfabética das siglas que constam no trabalho,
não é necessário acrescentar a folha onde a sigla aparece no projeto. Nesse exemplo aqui, temos uma lista de siglas, né, no qual aparece a sigla seguida da designação, né, da sigla por extenso, e não, como já disse, não é necessário paginar. Bem, o sumário é um elemento obrigatório e ele tem uma norma própria para sumário, que é a NBR 6027 da ABNT. Ele é a estrutura do documento. A palavra sumário que encabeça a mancha gráfica deverá estar centralizada, com o mesmo destaque tipográfico das seções primárias. Os itens do sumário devem vir alinhados à esquerda e deverão seguir o mesmo destaque tipográfico do corpo do projeto. Bem, aqui nessa figura temos um exemplo de sumário, né? Conforme eu falei, a palavra sumário deve encabeçar a mancha gráfica e deve vir centralizada. As seções, né? Os itens do sumário devem ser alinhados à esquerda e devem seguir a mesma organização do corpo do projeto. Referências e apêndices e anexos são seções não numeradas no sumário. Elementos textuais do projeto de pesquisa. Sugerimos seguir o roteiro do Comitê de Ética da FEPEX, pois a norma 15287 não traz recomendações para os elementos textuais do projeto. Elementos pós-textuais do projeto de pesquisa. São elementos pós-textuais do projeto de pesquisa as referências, que é um elemento obrigatório, o glossário, apêndice, anexo e índice, que são elementos opcionais. Porém, recomendamos aos pesquisadores que, ao criar um documento para complementar o seu projeto de pesquisa, que esse documento seja inserido no corpo do trabalho como um apêndice e que, ao utilizar documentos de terceiros para complementar o seu trabalho, que esse documento seja inserido no corpo do projeto como anexo. Todos esses elementos são elementos não numerados e que devem figurar centralizados na mancha gráfica. Referências é um elemento obrigatório, ela deve ser elaborada de acordo com a NBR 6023 da ABNT. E o que seria uma referência? É uma lista com todas as publicações utilizadas na elaboração do trabalho. O título Referências, que encabeça a lista, deve estar centralizado, conforme já falei, na parte superior da mancha gráfica, sem numeração e impresso com o mesmo destaque tipográfico das seções primárias. Nessa figura, temos um exemplo de lista de referência, item obrigatório para todo o trabalho, para todo o projeto de pesquisa, né, que traz a lista de publicações que foram utilizadas na elaboração do projeto. Essa lista normalmente vem em ordem alfabética. O glossário ele é um elemento opcional. Trata-se de uma lista de palavras técnicas de difícil significado. Essa lista é elaborada em ordem alfabética e cada palavra é seguida da sua definição. Bem, nessa figura temos um exemplo de glossário, no qual do lado esquerdo estão as palavras e do lado direito os seus significados. Os apêndices são documentos ou textos elaborados pelo próprio autor do projeto para complementar sua argumentação. O apêndice ele deve ser identificado por letras maiúsculas seguidas de travessão e devem ter o mesmo destaque tipográfico das seções primárias, centralizado na mancha gráfica. O título apêndice também não recebe numeração.
Nessa figura temos um exemplo de apêndice, que é um documento elaborado pelo próprio autor do projeto. Os anexos são elementos opcionais e são documentos criados por terceiros e utilizados para complementar o seu trabalho. Deve ser identificado pela palavra anexo, seguida de letra maiúscula consecutiva, travessão e especificação do anexo, conforme aqui nesse exemplo. A palavra anexo, que encabeça a mancha gráfica, deverá vir centralizada e sem numeração, conforme no nosso exemplo. Vamos finalizar a nossa apresentação falando do índice, que é uma lista que pode ser de autores, assuntos, palavras, seguidos do número de página ou folha de localização no documento. Ele é o último elemento pós-textual. O índice é um elemento opcional e deverá ser elaborado conforme a NBR 6034 da Associação Brasileira de Normas Técnicas. Referências dessa apresentação. Obrigada.